já faturaram uns 60 mil? Mais ou menos isso, de setembro para cá. Caramba, de setembro para cá, uns 60, 70 mil de faturamento. Exatamente, exatamente. Valéria, para a gente começar, conte para nós quem é você e o que você faz. Então, meu nome é Valéria Marques, eu sou médica otorrinolaringologista e sou médica do sono também. E eu estou em Campina Grande, na Paraíba, e montamos aqui, junto com a minha sócia, a Luciana Godoy, que também é otorrino médica do sono, montamos nossa mentoria justamente chamada Sono Sem Segredos, trazendo informações sobre sono, sobre polissonografia. Eu e a Luciana, Jonas, nós nos conhecemos só para você entender um pouquinho o contexto de onde surgiu essa dupla, porque eu estou em Campina Grande, na Paraíba, mas a Luciana está no Rio de Janeiro. Então, nós somos sócias virtuais também. A gente tem uma amizade de longa data. Nós nos conhecemos durante a nossa residência médica, isso no ano de 2005, e 20 anos atrás. Nós nos conhecemos em São Paulo, ela é de São Paulo, a Luciana, eu saí de Campina Grande, fui para São Paulo fazer minha residência em otorrino, e fizemos os nossos 4 anos de formação juntas. E depois fizemos uma formação muito próxima, porque nós fizemos a residência juntas de otorrino, e depois fizemos também a nossa formação em medicina do sono no Instituto do Sono em São Paulo, em momentos diferentes, mas fizemos exatamente a mesma formação. E a gente se deu bem de início, e a residência médica não é um tempo fácil, assim, para você fazer amizades, porque é um tempo muito tenso, muito estudo, muita demanda, muita pressão, e a gente junta, eu acho que uma coisa que amenizou muito os anos difíceis de estar longe de casa, né, e de estar envolvida num sistema de ensino que demandava tanto da gente, foi sem dúvida nenhuma a minha amizade com a Luciana, foi o que amenizou muito e facilitou o processo. E a gente sempre quis trabalhar junta, mas eu sou de Campina Grande, minha família já trabalha com a otorrinolaringologia de gerações, então eu acabei já tendo esse planejamento de voltar para cá, mas a gente sempre quis trabalhar juntas. Então, 20 anos depois, a gente conseguiu concretizar esse sonho de trabalharmos juntas aqui na informática, né? Trabalhando junto através de um infoproduto. Que legal. Eu até ia perguntar, como curiosidade, por que você escolheu a otorrino? Mas pelo que eu entendi, então, é por conta da sua família, já de gerações. Tem. Se eu te contar, assim, eu acho que eu sou a 7ª ou 8ª otorrino da família, né? Meu irmão é otorrino, meu pai, meu tio, vários primos, a gente tem um histórico na otorrinolaringologia, de que a gente não tem muita criatividade na escolha da especialidade médica, mas a gente acaba sendo, né, envolvido, convivendo já com a especialidade. Eu sempre digo que meu pai nunca foi uma pessoa que botou a gente, eu forçava, ou meio que cobrava a gente de seguir a carreira dele, foi uma coisa muito natural. Somos 4 filhos do meu pai aqui na nossa família. 2 seguiram a otorrinolaringologia, minha irmã mais velha é fonoaudióloga, mais nova é fisioterapeuta, todo mundo na área de saúde, mas os médicos que saíram acabaram seguindo a otorrino. E depois eu me encantei na residência médica, tanto eu como a Luciana, nos encantamos porque o nosso serviço, liderado pelo Dr. José Antônio Pinto, que é para a gente um exemplo enorme, ele é um dos pioneiros da questão da medicina do sono, tratamento de apneia, ronco, apneia aqui no Brasil. A gente criou essa relação muito forte com o tratamento do sono, isso durante a residência, que foi o que levou à nossa segunda especialidade, que é a medicina do sono, que hoje é uma área de atuação reconhecida pela Associação Médica Brasileira para algumas especialidades médicas, como a otorrinolaringologia. E muitos médicos do sono do Brasil são otorrinolaringologistas. E a gente acabou, Jonas, entrando muito também na parte acadêmica. E aí que a gente entra na questão de onde que a gente surgiu a ideia de fazer mentoria. Eu e a Luciana, nós fizemos toda uma formação após, né, de pós-graduações, após as 2 especialidades médicas. Se você contar aí, foram 6 anos de faculdade, foram 4 anos da residência de otorrino, mais 2 anos na formação de medicina do sono, só que a gente continuou. A gente foi fazer o mestrado,
fizemos doutorado, sempre pesquisando em sono. Tanto eu como ela, a gente seguiu sempre esse chamado, eu acho, né, de trabalhar na medicina do sono. E a Luciana trabalha, né, no Rio de Janeiro, ela é preceptora de residência médica na UERJ, e eu, depois que o meu pai se aposentou, que ele era professor da Universidade Federal, que nós temos aqui em Campina Grande, na Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, depois que ele se aposentou, 2 anos depois, surgiu o concurso, eu fiz o concurso e hoje eu sou professora da Universidade Federal de Campina Grande, da disciplina de otorrino e da disciplina de medicina do sono, desde 2011. Então, a gente está muito envolvido com o meio acadêmico. Eu acho que daí que surgiu a vontade de ampliar mais ainda essa possibilidade de transmitir conhecimento. Porque realmente a gente tem muito conhecimento, a gente acumulou muita coisa durante esse tempo todo de estudo. E é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente gosta de ensinar. Então, dentro disso que, de repente, me apareceu a vontade, a ideia, antes mesmo de falar com a Luciana, a vontade de iniciar uma mentoria, um curso online. Na realidade, eu acho que eu pensava até muito menor. Antes de entrar para Infocrescimento, a minha ideia era muito mais reduzida do que a gente podia oferecer. E, sem dúvida nenhuma, depois de todo o conhecimento que vocês trouxeram para a gente, eu vi que a coisa podia ser muito maior, muito abrangente. E aí foi que surgiu a ideia de mentoria, e isso a gente tem muito a agradecer a vocês. Legal, muito bom, Valéria. E até uma pergunta. Então, este desejo de ensinar já é de bem antigamente, né? Mas, falando assim do meio, do âmbito digital, do online, da educação online, em que ano que você viu essa possibilidade? Ou foi com a gente? Como que foi isso? Eu terminei o doutorado no final do ano passado, agosto do ano passado, Jonas. E eu digo Aham. que sempre que eu termino um desafio grande, eu gosto de já fazer o planejamento de qual vai ser o próximo objetivo grande. Todo final do ano eu tenho que ter um objetivo grande. Então, final do ano passado, eu já me reuni com o pessoal que eu trabalho aqui com a minha mídia digital, o pessoal que trabalha com a administração do meu serviço, de que eu tinha vontade de começar agora um novo desafio, que seria trabalhar com algum produto online. Mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Ideia. Era só uma vontade, mas realmente sem nenhum guia. E eu não sei se eu comecei a pesquisar muito o assunto, mas eu lembro claramente, nas festividades ali, confraternização de fim de ano, eu chamando esse pessoal na confraternização e dizendo, olha, o desafio do próximo ano vai ser lançar um curso online. A ideia era essa, né? E aí você me aparece nos patrocinados, e eu achei muito interessante a ideia, o jeito como você trouxe a ideia de formatar, né, de construir esse produto. E antes mesmo de eu falar com a Luciana, eu entrei em contato com vocês, eu fiz uma primeira reunião com o pessoal de vendas, e dentre aquelas várias perguntas, né, que a gente depois recebe o treinamento, e depois a gente volta, né, e vê que ali tudo tinha um porquê, né, uma construção, que é a que a gente utiliza também. E nessa construção eu disse, olha, eu vou conversar, que eu acho que tem uma pessoa que vai entrar comigo, mas a gente já vai marcar a próxima reunião para a próxima semana, terça-feira. Eu já agendei a reunião antes de falar com a Luciana, porque eu sabia que ela ia entrar, porque a gente já tinha essa vontade há muito tempo de fazer alguma coisa junto, né? E aí eu falei com a Luciana, e quando eu conversei com ela, eu disse, ela fez, Val, eu topo. Depois tá certo, já tem reunião próxima semana marcada, né, para a gente já fechar. E foi aí que começamos em janeiro, isso foi janeiro já, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente iniciou a nossa jornada aqui com vocês. Legal, legal. E me conte como que foi esse começo. Então, você entrou em janeiro e o que aconteceu? Como é que foi esses primeiros 3 meses, assim? A partir dali, a gente foi encaminhada para a nossa estrategista maravilhosa, a Thaís, maravilhosa. Inclusive, ela está se saindo muito bem. Eu até brinquei com ela, os reels com você estão mais bonitos que os reels com o Jonas. Ela fez, eu também acho. Ela está arrasando de garota propaganda. E a gente foi encaminhada a Thaís, que para mim foi um presente, porque a Thaís, ela é fantástica. Além dela ser uma estrategista brilhante, realmente ela triou o nosso passo a passo de uma maneira muito
muito envolvente, foi muito fácil trabalhar com ela. E ela é uma pessoa maravilhosa, então foi muito... A gente conversava muito também, então foi muito agradável o processo com a Thaís. E nesse período a gente começou, né, aquela toda... É interessante, Jonas, que como eu falei, eu entrei com uma ideia de curso gravado, como eu tenho certeza que muita gente ainda entra com aquela ideia de curso gravado. E a ideia era, vamos trabalhar com graduação, e aí depois foi, não, vamos procurar outro público, aí foi construindo, né, fazendo aquele passo a passo, através das nossas reuniões, a gente tinha objetivos a alcançar, não é? A gente tinha tarefas de casa, como nos eram passadas, e a gente seguindo aquele passo a passo, quando a gente viu, a gente construiu o produto. Como eu digo, a gente não tinha ideia do que a gente estava fazendo, eu digo que a gente não construiu uma mentoria, a gente construiu uma coisa que traz várias possibilidades, porque a gente criou a Sono Sem Segredos, criando a primeira mentoria, que foi a Polissonografia Sem Segredos. Mas quando a gente criou a marca Sono Sem Segredos, a gente abriu um leque enorme de possibilidades, de outras mentorias envolvidas. Eu digo que a gente criou uma escola online, né? E a partir dessa escola online, chamada Sono Sem Segredo, que seguindo a orientação de vocês, a gente fez registro de marca, a gente fez registro de logomarca, a gente colocou, a partir de tudo de orientação de vocês, que a gente... livro que a gente pode lançar com o nome Sono Sem Segredos, o nome Polissonografia Sem Segredos também tá registrado com o nosso nome, a gente criou uma empresa, então acabou que se tornou uma coisa grande, se tornou uma escola, né? Com a organização e o passo a passo que vocês trouxeram para a gente conseguiu construir um outro serviço, uma outra possibilidade para a gente de ganho, para a gente até de realização pessoal mesmo, porque tem sido muito interessante. E vocês puderam realizar para a gente o desejo que a gente tinha de trabalhar junto. Então, hoje em dia, eu converso com a Luciana praticamente todos os dias, a gente sempre tem coisa para fazer. Às vezes a gente dá uma sumida, porque as demandas do dia a dia ficaram complexas, a gente meio que esquece ali de divulgar uma coisa que a gente precisava estar divulgando. A gente não deixa de lado o que a gente já está fazendo, os nossos mentorandos, o que a gente está construindo com eles, os encontros de mentoria, as aulas gravadas, tudo a gente construiu. Nosso processo talvez tenha levado mais tempo, e ainda assim foi um tempo curto, mas mais tempo do que a gente queria, né? A gente iniciamos em fevereiro, e nós começamos as nossas vendas em julho, e porque a gente queria começar com tudo pronto, então a gente começou com marca registrada, Instagram pronto, fotos profissionais tiradas, com landing page, com as aulas todas gravadas. Então foi até setembro, julho, quando a gente começou a vender, Jonas, a gente estava com tudo pronto. Entendi. Aulas gravadas, entendeu? A gente estava com o produto, né? E aí, setembro, agora, a gente começou as nossas primeiras reuniões de mentoria, realmente, as nossas vendas, até as nossas turmas. Então, foi um processo rápido, eu acredito, principalmente a gente que não estava com dedicação exclusiva a isso, e de setembro para cá, a gente está só crescendo, né? Eu acho que foi muito bom. Tá ótimo, tá ótimo. Me fala sobre o seu produto, o produto de vocês, Valéria. Quem que é os profissionais que compram? Exatamente. Qual que é o ticket que vocês estão vendendo? Por quanto tempo vocês acompanham eles? Me fala mais sobre. A gente começou, e é interessante isso também, a mentoria, ela tem essa possibilidade dela ir se moldando de acordo com o mercado. Você começa com uma ideia, depois que você constrói o produto e começa a apresentar o produto, você vai sentindo como ele é recebido. E a gente tinha a ideia, inicialmente, com o Polissonografia Sem Segredos, de trazer puramente o conhecimento. Então, o retorno seria isso. Eu vou receber um exame de polissonografia, que é o exame do sono, e eu vou ter o conhecimento e a propriedade de conduzir um paciente através desse exame de polissonografia. Então, ele foi aberto para todos os profissionais que trabalham com sono, porque não são só médicos que trabalham com sono, mas odontólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, que têm todos as suas subespecialidades em sono também. Quando a gente começou a oferecer o produto, a gente começou a ter reuniões com outras empresas que vendem os tratamentos, como o CPAP, que usa para tratamento de apneias, empresas que trabalham com os aparelhos de polissonografia, e todos interessados em entender o que era que a gente estava oferecendo.
E aí a gente conseguiu visualizar, Jonas, um nicho muito interessante, que foram dos médicos que queriam oferecer o exame de polissonografia, realizar o exame, indicar, realizar o exame, laudar e interpretar, e conduzir o paciente, então fazer o completo. E aí a gente reformulou o produto, oferecendo hoje não só para os outros profissionais que trabalham com sono a possibilidade do entendimento em relação à polissonografia, mas para os médicos, cardiologistas, otorrinolaringologistas e pneumologistas, esse é o foco hoje, para que eles possam, e foi outra coisa interessante, em áreas remotas. Então, a gente começou, por exemplo, a fazer os patrocinados para cidades até 150 mil habitantes. Porque a gente percebeu que aquelas cidades que têm interior de Roraima, a gente tem mentorando, de Rondônia, interior do Goiás, interior do Espírito Santo, da Bahia, do Rio Grande do Sul. Hoje a gente tem mentorandos desses locais, onde a possibilidade de você encaminhar um paciente para fazer o exame do sono, que é a polissonografia, está a 400 quilômetros, está a 200 quilômetros, e eles não tinham possibilidade de dar diagnóstico e conduzir os pacientes. Entendi. E aí agora a gente começa a oferecer a possibilidade para ele de, durante os 6 meses de acompanhamento que eles têm com a gente, com os encontros quinzenais. E para esse grupo específico de médicos, os encontros de tutoria para leitura do exame de polissonografia. Isso é, eles agora estão adquirindo o aparelho, né, especificamente tipo 3 e tipo 4, que é esse exame mais para distúrbios respiratórios, ronco, apneia do sono. Eles hoje adquirem o aparelho, eles oferecem ao paciente o diagnóstico, eles conseguem fazer o laudo desse exame e conduzir o paciente. E aí isso mudou completamente. Foi quando a gente começou a ver que a gente tinha 2 públicos. Aquele público de profissionais de saúde que querem ter o entendimento e se especializar mais no assunto do sono, e aqueles médicos que querem oferecer o exame de polissonografia e querem ter autonomia na realização e no laudo desse exame. Então, eu acho que ele se iniciou com uma ideia, e a partir do momento que a gente foi sentindo que o público, né, para quem a gente estava divulgando, o que ele estava pedindo, o que estava necessitando, qual era realmente a lacuna que tinha, a gente começou a remodelar o nosso produto, e isso, por isso que é legal o Info, né, porque a gente consegue ir moldando enquanto a coisa está andando. Perfeito. E foi muito inteligente essa análise, principalmente no aspecto de entender com profundidade o seu público, porque hoje parece ser óbvio, né? Ó, a gente tem que trabalhar em cidades pequenas, porque é neste âmbito que vai ter os profissionais que têm a necessidade da nossa solução. Uhum. Não nas grandes capitais, né? Não. E você sabe que isso foi uma coisa que a gente foi percebendo a partir do momento que a gente faz o patrocinado e a gente fazia os geolocalizados. Aí a gente notava que quando a gente fazia o geolocalizado e pegava cidades grandes, como a gente pegou Rio de Janeiro, Niterói, Belo Horizonte, eu peguei muitas cidades do Nordeste, então a gente pegava Salvador, pegou Maceió, Manaus, e quando a gente pega cidades maiores, a gente percebia que esses lugares eles já têm a possibilidade de diagnóstico. Já existem médicos do sono, já existem laboratórios de sono. E aí, quando a gente fazia Brasil, os leads que chegavam para a gente eram das cidades pequenas. Uhum. Aí a gente disse, é ali que está o nosso público. O nosso público não está nas cidades grandes, onde já existe a disponibilidade do exame. O nosso público está nas cidades menores, onde os pacientes e os médicos não têm acesso ao exame. E aí a gente mudou o nosso patrocinado para cidades até 150 mil habitantes. E aí a gente realmente começou a captar leads muito mais interessantes. Realmente bem específicos para o que a gente estava oferecendo. Muito legal, muito legal. E, Valéria, por quanto que você está vendendo atualmente o seu produto? Então, o nosso produto hoje, e isso foi uma coisa, foi difícil a gente chegar, é difícil precificar, né? Muito difícil. A gente começou, as primeiras precificações, a Thaís disse, olha, não pode cobrar menos de 2.000 pelo que vocês estão oferecendo. E aí a gente colocou 2.400. Aí depois a gente olhou, foi conhecer a concorrência, a gente viu que a gente estava muito abaixo do que se estava sendo cobrado aí pelo que a gente estava oferecendo, né? Aí a gente refez as contas, acabou que a gente passou muito do que deveria ser. A gente viu que a gente estava tendo muita dificuldade de vender pelo preço que a gente estava oferecendo na época.
E aí a gente ficou no meio termo. Hoje a gente está trabalhando com o valor de R$ 6.120, dividido em 12 vezes, e a gente dá o desconto do abicho de R$ 5.200. A gente está em Black agora, né? A gente foi orientado a trabalhar a Black Friday também, fizemos todo um trabalho, participei dos desafios, estamos participando do desafio do Black, e estamos trabalhando com Black também, então fizemos aquela parte de desconto, a gente acabou dando 20% no valor dividido, 30% no valor à vista, fizemos vendas durante esse tempo de Black, né? Vamos dar um gás agora nesses últimos dias também, para ver se a gente ainda fecha mais alunos esse período, mas é esse valor, 6.120 em 12 vezes, e aí houve todo tipo de negociação, né? Pessoas que preço de à vista, que aí tenta ver se divide em 2 vezes, o preço dividido, divide em menos vezes, se fica mais. Aí a gente vai conversando, né? Eu acho que a gente vai verificando e o importante é não perder a venda. É isso. Muito bom. E Valéria, hoje vocês estão com quantos alunos ao todo? Hoje nós temos 13 mentorandos. 13. 13 mentorandos, entre fisioterapeutas, odontólogos, cardiologistas, otorrinolaringologistas hoje, né? E cardiologista também. Então, a gente já está com todo o público que a gente queria, a gente já tem representante de todo o público que a gente buscava. Então, hoje a gente já tem representante de todas as áreas. Legal. Nossa, então vocês já faturaram uns 60 mil? Mais ou menos isso, de setembro para cá. Caramba, de setembro para cá, uns 60, 70 mil de faturamento. Exatamente. Legal, legal. E vocês estão investindo em tráfego também? A gente tem investido em tráfego, a gente fez um objetivo inicial de investir R$ 1.200 em tráfego todos os meses. Isso a gente está de julho para cá, foi quando a gente realmente começou a divulgar, foi mês de julho, por aí. E, inclusive, um dos desafios, o desafio da primeira venda que vocês lançaram, foi quando a gente começou realmente a vender e a fazer nosso tráfego. Então, ficou R$ 1.200 por mês. Esse mês de novembro, agora, por causa do Black, a gente acabou disponibilizando um orçamento a mais, né? Então, a gente colocou, acho que mais R$ 1.200. E tivemos muita orientação do Moisés na tutoria de tráfego também, em relação ao feedback que a gente tinha que trazer também para a pessoa que cuida do nosso tráfego, né? Porque às vezes é interessante isso de tráfego, é um mistério, né? O tráfego é um mistério, porque tem criativo que dá super certo, né? A gente faz e dá muito lead qualificado, de repente você faz uma coisa muito parecida, aí de repente as pessoas imaginam que você está vendendo o tratamento, o serviço, aí vem pacientes procurando onde fica a clínica de vocês, não é isso que a gente está vendendo. Aí, de repente, você muda o criativo de novo, aí aparece um monte de criança zoando lá no direct da gente. Você diz, o que eu estou fazendo de errado? E, às vezes, demorava para a gente dar esse feedback para quem estava tomando conta do nosso tráfego. Sim. E aí, foi uma coisa que a gente, depois de algumas tutorias de tráfego com o Moisés, a gente ajustou isso também, então a gente está sempre em comunicação, né, ali pelo WhatsApp, a gente se reúne muito com a nossa equipe, né, os três, eu, a Luciana e o pessoal do tráfego e do Instagram, e tivemos várias reuniões com a Thaís, que sempre foram muito boas e muito produtivas. Que legal, muito bom. Ô, Valéria, olha, eu acredito que deve ter médicos aqui agora assistindo a gente no YouTube, e médicos que estão com vontade também, às vezes, de criar um produto educacional, um curso, uma mentoria, assim como vocês criaram este ano. Mas esses médicos, por algum motivo, estão inseguros. Imagino que você também passou por essa insegurança lá no seu começo. O que você passaria de conselho para eles que estão assistindo aqui agora este relato seu? Então, primeiro conselho, sem dúvida nenhuma, não dá para começar sozinho. A gente não tem a formação, né, para começar um negócio. E até para aprender, Jonas, isso que a gente aprendeu, o médico ele não sabe vender, o médico ele não sabe fazer marketing, o médico então não dá para começar sozinho, porque a gente começa a ter uma parte comercial que a gente tem que ter um conhecimento. Quando a gente começa a vender um infoproduto, a gente não está vendendo mais tratamento, estou vendendo um produto,
né? Então, o primeiro conselho que eu tenho é que não se aventure sozinho. A gente tem que ter um guia, do mesmo jeito que eu costumo dizer assim, eu aprendi a ser mentora fazendo mentoria, né? Então, foi com vocês, eu acho que a mentoria é fundamental, ter alguém guiando esse passo a passo. Como eu falei lá atrás, você chega com uma ideia e junto com a estrategista, a coisa vai se construindo e você vai começando a ter um entendimento de negócio que sozinho você muito provavelmente não alcançaria e ia desistir no meio do processo. E eu digo, mesmo tendo a orientação, é um processo, a gente não pode ter pressa, né? E a gente tem que imaginar, assim, que com perseverança e seguindo o passo a passo que vocês vão trazendo para a gente, sem dúvida nenhuma, alcança o objetivo. Mas tem que ter paciência, né? Tem que ter dedicação e tem que ter perseverança. Eu acho que é o conjunto dessas três qualidades que faz com que o infoproduto ele dê certo. E não acaba quando ele dá certo, porque a gente continua fazendo os patrocinados, a gente continua fazendo as reuniões de venda, a gente continua, então, assim, o produto ele já existe, a gente já construiu, foi uma fase também muito difícil, a gente não tinha, né, o conhecimento de gravação de aulas online e tal, mas eu acho que foi fundamental essa participação da Infocrescimento na construção do que hoje a gente pode oferecer. Maravilha. Obrigado, Valéria. E saiba assim que o projeto de vocês é sensacional. É sensacional. É só o comecinho de uma grande jornada que vocês vão trilhar nos próximos anos nesse mercado da educação online. Da educação vocês já estão há bastante tempo, mas da educação online vocês começaram agora. Uhum. E agora a possibilidade é de vender a nível nacional, né? Então, de ajudar muitos médicos a mais que vocês já ajudaram ao longo dessa... Jonas, e a gente pensa grande. Você falou a nível nacional a gente já está vendendo, né? Que a gente já está vendendo da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Já tem representante de todas as regiões do Brasil. E a gente pensa alto, a gente já pensa em lançar produto internacional. A gente tem a fluência no inglês, vamos embora que tem muita gente para a gente vender ainda fora daqui também. Eu acho que esse é um passo a se pensar. A médio prazo, isso aí é um objetivo. Com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. E de fato tem muito potencial para isso, né? Muito bom, parabéns pelo projeto de vocês. Jonas, prazer enorme falar com você. A gente já tinha se encontrado em outras reuniões, outros desafios, e realmente vocês não deixam a gente na mão hora nenhuma. Estão ali junto, o processo inteiro. Quando a gente desaparece um pouco, a estrategista vai ali, pega no pé da gente, fica em cima. Inclusive, estou devendo até uma reunião essa semana agora ainda com a Thaís. Com a Thaís. Boa, boa. Então, maravilha. O projeto de vocês